Mas quem está conosco agora é Mayra de Jaimo, que acompanhou ontem o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos. E há uma polêmica envolvendo o candidato que reclama de uma fala do governador do estado e apoiador declarado de Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas. Bom dia, Mayra. Oi, Lupato, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, então a presidente do TSE diz que a Justiça Eleitoral tem um prazo curto, mas vai responder ao episódio envolvendo o governador de São Paulo e Guilherme Boulos do PSOL. Ontem, Tarcísio de Freitas conversou com jornalistas na hora que foi votar e disse que a inteligência da polícia interceptou comunicados do primeiro comando da capital, o PCC, saindo dos presídios orientando apoios a candidatos nas eleições municipais. Na sequência, ao lado de Ricardo Nunes, o governador foi questionado sobre qual seria o candidato indicado pelo PCC em São Paulo e respondeu. Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Outros. Ao contrário do governo paulista, o Ministério da Justiça afirmou que os serviços de inteligência federais não receberam informações sobre a suposta orientação do PCC. A campanha de Guilherme Boulos acionou Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes na Justiça Eleitoral de São Paulo e entrou com uma representação contra o governador no TSE por divulgação de informação inverídica sobre outros candidatos. O caso foi distribuído para o ministro Cássio Nunes Marques, que deverá analisar a queixa-crime no TSE. A presidente da corte, Carmen Lúcia, evitou entrar em detalhes, mas ressaltou que será dada uma resposta sobre o caso. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois da eleição, responde juridicamente. Será dada a resposta juridicamente. Durante o domingo, Boulos declarou que criar uma fake news no dia da votação configura uma atitude criminosa de Tarcísio e, após o resultado das urnas, o candidato derrotado do PSOL voltou a falar sobre o tema ao lado da vice na chapa dele, Marta Suplicy. Em um discurso rápido feito no meio da militância que estava na Casa de Portugal, no centro de São Paulo, ele fez agradecimentos e também falou sobre a derrota. Eu não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Hoje, disso a justiça cuide. A gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Guilherme Boulos, que conquistou 40,65% dos votos válidos ontem contra 59,35% de Ricardo Nunes, do MDB. Lupato. Obrigado, viu, Mayra, pelas suas informações. Mayra que acompanhou durante toda essa campanha do segundo turno o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. É importante a gente destacar que, mais uma vez, assim como foi em 2020, Guilherme Boulos chegou no segundo turno e conquistou 40% dos votos. Um número muito parecido com o que foi o de 2020. Só que, na última eleição, contra Bruno Covas, foi até uma certa surpresa do Guilherme Boulos estar no segundo turno. Não era todo mundo que esperava como esse ano. Ele não era um nome tão forte, um nome tão visto como um candidato mesmo para o segundo turno contra Bruno Covas, que vinha de um mandato e um mandato com popularidade aqui na capital paulista. Agora, já se esperava um segundo turno com a presença de Guilherme Boulos e, mais uma vez, o candidato representando a esquerda em 2024, mais explicitamente com apoio mesmo do PT, que é o partido que lidera o Brasil com Lula. Ele, mais uma vez, bate os 40% e dali não sai. As pesquisas, inclusive, mostravam um avanço na porcentagem do Boulos. Será
que em São Paulo um candidato como Boulos, que é da esquerda, que é visto por alguns como um extremista, que tem uma rejeição muito ligada ao pessoal dele, ao trabalho que faz há mais de uma década no movimento social dos trabalhadores sem teto, será que isso coloca um teto para Guilherme Boulos? Coloca que ali, acima dos 40%, talvez ele não chegue e não vá conseguir chegar? Acho que essa é a principal pergunta que fica para o lado derrotado nesse segundo turno das eleições de São Paulo. Você não acha, Sabino? Olha, acho também o seguinte, ninguém pode tirar, longe disso, o mérito da vitória de Ricardo Nunes, o mérito dele, pessoal. Mas há de se considerar importantíssimo fator que é a rejeição de Guilherme Boulos. Então, muita gente, ao votar em Ricardo Nunes, votou mais também pela decisão de não votar de jeito nenhum em Boulos. Então, é aquela história que as pesquisas mostravam. Não voto de jeito nenhum em Boulos, estava com mais de 40%. Esse é um fator importante, foi um fator importante nessa eleição, que já tinha acontecido, aliás, no primeiro turno também.